Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Nós estamos muito felizes e alegres por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. É bom estarmos aqui, adentrarmos as portas deste templo para adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Eu me recordo que na inauguração desse templo, o nosso saudoso pastor Anselmo disse: um templo lindo desse, mas daqui a pouco nós vamos embora e vai ficar aí para os testemunhos de Jeová. Aleluia! Então essa é a nossa esperança, né? O primeiro hino que nós ouvimos aqui falou da cidade santa, e ele cantava aquele hino também. Hoje é dia de recordar, né? A Bíblia nos fala de uma cidade aonde as ruas são de ouro e os muros de cristal. Essa cidade não tem princípio e nem fim, é uma cidade maravilhosa que Deus preparou para mim. Oh, linda cidade, cidade santa, que Jesus foi preparar. Cante. Cidade santa, onde os salvos vão morar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Nós queremos também cumprimentar os internautas. A todos sejam bem-vindos. Deus vos abençoe, e em especial o nosso pastor Paulo Soares, aquele que preside sobre nós, e nós nos sentimos honrados e alegres em ter o nosso pastor, mesmo que online, conosco, mas queremos muito em breve vê-lo sentado naquela cadeira ali. Os irmãos podem dizer amém? Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel, capítulo de número 7. Eu estava com um assunto para falar nessa noite, do qual eu estou escrevendo alguma coisa sobre ele, que é o capítulo 20 do Evangelho segundo Mateus, versículo 1 ao 16. Mas eu chegando aqui, ouvindo esse hino maravilhoso, falando da Nova Jerusalém, o Senhor Deus me trouxe essa palavra ao coração, Ezequiel capítulo 7, e nós vamos discorrer um pouco sobre um assunto que vai ser melhor explanado na EBOLVE, Escola Bíblica de Obreiros, Líderes e Vocacionados. Acertei? É isso mesmo? Mês de julho, né? Nós vamos tratar desse assunto que é tão importante, chamado de escatologia. Amém, queridos? Tem um tempo que eu não falo sobre escatologia, mas também este fim de semana, por 2 vezes, o Senhor me levou a ministrar uma palavra no culto ao ar livre, tanto que meu pai dirige aqui aos sábados, como também lá em Menezes, na entrada do bairro Girassol, e nós falamos um pouco sobre escatologia, ou o fim de todas as coisas. Chegando aqui, os irmãos louvando a Deus. Parece que eu cheguei um pouco atrasado, mas parece que foi a primeira congregação, né, que louvou, falando da Jerusalém maravilhosa. Então nós vamos tratar desse assunto que é tão importante, e por que não dizer, todos querem saber, né, tendo em vista a convulsão mundial que nós vivemos. O mundo está em guerra, enfrentando dificuldades muito grandes, e o povo está preocupado. O que vai acontecer? Qual será o futuro? O nosso futuro está garantido, porque Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, e Ele foi para a glória nos preparar lugar. Capítulo 7 de Ezequiel. Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem
o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Até o versículo de número 4. Pai, estamos diante da tua palavra. Tu és um Deus que tudo pode fazer. Ajuda-nos, fala com cada coração nesta noite, aviva a nossa alma pelo amor do teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Me alegra muito ver esse moço aqui com esse bigode bonito. Otiniel, que alegria. Deus em Cristo te abençoe. Ainda mais com a notícia que eu tive de alguns dias atrás. Que Deus te abençoe mais e mais. Eu até fiz uma brincadeira quando o pastor Paulo Queiroz esteve lá no Menezes, dizendo assim: irmãos, um bigode em Lagoinha, que é o do pastor Paulo, vai lá, mas agora tem 3. Está o filho e também o neto usando bigode. Mas a moda pegou, viu, irmão Paulo? Estou vendo mais bigode aqui em Lagoinha, isso é bênção. Deus abençoe os nossos irmãos. E eu não deixo bigode porque eu acho que eu não fico bem. Mas quem gosta e usa, Deus em Cristo abençoe. Então, queridos, vamos tratar desse assunto, escatós logos. Escatós é produto final, né? Logia é um estudo, um tratado das últimas coisas. Então, isso quer dizer escatologia, essa matéria exposta nas Sagradas Escrituras, que é tão importante caminharmos observando ela, prestando atenção nela. Porque já dizia lá no século XVIII, o nosso irmão metodista John Wesley, que o crente deve ler a Bíblia e ter o jornal do dia em suas mãos, olhar para as notícias e olhar para a Bíblia Sagrada para ver o que está acontecendo. Mas eu quero vos dizer que as Sagradas Escrituras é mais atual do que o jornal que será publicado amanhã. O nosso Deus é maravilhoso e Ele tem preparado um futuro glorioso para nós. Escatologia, queridos, falar acerca de escatologia é meditarmos em Apocalipse. Nós sempre voltamos a nossa mente para o Apocalipse, o qual convido a igreja a passar as páginas da Bíblia aí para o Novo Testamento, indo ao último livro das Sagradas Escrituras, capítulo 1 e o versículo 19. Se tivéssemos a participação de obreiros aqui, nos ajudando a ler, seria bom, mas parece que não temos microfone, né? Vamos nós aqui lermos 1 e 19 de Apocalipse. Escreve as coisas que tens visto, e as coisas que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então, quando tratamos de escatologia, pensamos só nas coisas futuras, as coisas que hão de acontecer futuramente. Mas quando Deus, ou Jesus melhor dizendo, que é quem ditou essa revelação, e Apocalipse quer dizer isso, né? Revelar, descortinar, tirar o véu, isso é o significado de Apocalipse. Capítulo 1, versículo 19, ele fala: escreve as coisas que tens vistos. Então, escatologia não é só futuro, fala também do passado. Tens visto passado, as coisas que são, o que está acontecendo no presente, e as coisas que depois destas hão de acontecer, futuro, né? E João foi quem recebeu essa revelação da parte de Deus. O contexto de Apocalipse, a igreja bem sabe, mas eu quero vos lembrar que é o final da vida do apóstolo João. Ele já estava bem idoso, e o apóstolo João
é o único dos apóstolos que não morre martirizado, né? Ele morreu de forma natural, de velhice, ainda que o Império Romano atentara contra a sua vida diversas vezes, mas o Senhor o tinha preservado. E lá, na ilha chamada Patmos, eles o colocaram no tempo final da sua vida, esperando que João ali viesse a falecer, que João tivesse um triste fim, dadas as bestas feras, os animais selváticos que tinham naquela ilha. Mas aí, quando tudo e todos, esperavam a morte de João, aparece para ele um ser glorioso, um ser maravilhoso, resplandecente. E aí nesse capítulo 1 vai descrever, como é este ser tão maravilhoso que aparece para João. João vai dizer que a voz dele era como voz de muitas águas, e ele, curioso para saber quem estava ali, versículo 12: virei para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais. Versículo 13: no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito como cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Aleluia! Esse é o nosso Jesus glorificado. É interessante que João presenciou Jesus em 2 momentos, pelo menos, que eu quero destacar, mais momentos, mas em 2, que é esse Jesus glorificado, mas também um Jesus totalmente moído, totalmente dilacerado. João estava presente quando Jesus sofreu o seu martírio, quando estava no final da sua vida, e João fazia parte daquele círculo íntimo da amizade com o Senhor Jesus. Ele viu todo o sofrimento do Senhor Jesus, até chegar à crucificação. Ele viu Jesus ficar aquelas 6 horas pregado naquele madeiro, mas ele viu às 3 horas da tarde Jesus dando um brado, que para muitos era um brado de derrota, sem entender o que estava dizendo, quando Jesus disse: Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Muitos pensaram: agora acabou, está tudo acabado. José de Arimateia, que era senador, vai procurar o corpo de Jesus, pede para sepultá-lo, faz o sepultamento de Jesus antes do pôr do sol da sexta-feira. Passa-se as horas finais da sexta, o Shabbat Shalom do judeu, o dia todo do sábado, mas nas primeiras horas do domingo, as mulheres se prepararam bem cedo para irem ao túmulo, e quando iam elas preocupadas como chegar até o corpo de Jesus, porque a pedra que cobria a sepultura era muito grande, mas Jesus é aquele que sempre nos surpreende, e ao chegar lá, a pedra estava removida. Aleluia! Aquele problema que você acha que é insolúvel, os irmãos acabaram de cantar nessa noite, esse problema para o teu Deus é nada. Aleluia! Bendito seja o nome do nosso Deus. E então, queridos, as mulheres com um problema, preocupadas, querendo saber, e de repente a pedra já estava removida. Cuidando elas ser o jardineiro que chegou próximo delas, lhes comunicara da seguinte forma: por que buscais dentre os mortos aquele que vive? Jesus Cristo
ressuscitou para a nossa completa vitória. Bendito seja o nome do nosso Deus. Então João contemplou todas essas coisas, mas João também contemplou Jesus nas suas últimas instruções, já ressurreto em carne, com o mesmo corpo carnal que ele fora morto. Ele estava agora ressuscitado dentre os discípulos, aparecendo vez por outra entre os discípulos e instruindo-lhes acerca das coisas futuras. E é interessante a promessa de Jesus quando ele disse, aparecendo ele para os discípulos e dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quantos permanecem em Jerusalém, esperando o avivamento de Deus prometido para os últimos dias? Como os discípulos entraram para o cenáculo e oraram e buscaram incessantemente pelo Espírito de Deus, a igreja do Senhor precisa entrar por esse caminho da oração. Se não está entrando, os que não estão entrando pelo caminho da oração. Parece que a igreja de Justinópolis e o conjunto lá do ciclo de oração chama a oração é a chave. É isso mesmo, irmão João? Essa frase, a oração é a chave. Quer ter vitória, querido? Dobre o seu joelho e fala com o Pai das luzes. Ele tem coisas lindas para realizar na sua vida. Então, queridos, João presenciou Jesus martirizado, João presenciou Jesus dando as últimas instruções, mas João presenciou Jesus glorificado, com corpo maravilhoso. E ele agora na ilha de Patmos começa a citar para João acerca da escatologia. E o texto que nós lemos a princípio de Ezequiel, Deus está dizendo que o fim viria sobre toda a terra de Israel. Ezequiel estava profetizando, queridos, que o cativeiro, o castigo do Senhor viria para aquele povo. Ele estava dizendo para o povo de Israel. E Nabucodonosor foi o servo do Senhor, o juiz que Deus levantou para castigar, para trazer juízo à nação de Israel, porque a nação de Israel se afastara do Senhor, a nação de Israel permanecera rebelde contra o Senhor. Lá na lei, eu não me lembro bem o texto, parece que em Deuteronômio, diz que Jesurum engordou e deu coices. Israel se tinha voltado contra Deus e estava procedendo rebeldemente contra o Senhor. Então Deus prometera que estaria destruindo toda a terra de Israel. O que o fez? E o povo de Israel não acreditava nessa destruição. Sabe por quê, pastor Irineu? Porque dentro de Jerusalém estava o templo do Deus maravilhoso, e eles diziam: Deus não vai deixar esse templo ser destruído. A glória dele, quando Salomão apresentou aqui, foi muito grande. Eu tenho certeza que o cativeiro não vai acontecer. E eles tinham já o templo passado os tempos. O templo em Jerusalém se tornou quase que uma idolatria para eles, já não tinha o mesmo significado, porque eles estavam pecando, estavam cometendo abominações contra o nosso Deus. Se você ler depois em casa o capítulo 8, você vai ver como este povo estava ou tinha abandonado o Senhor. Deus então, já no capítulo 9, quando muitos estavam em pecados, afastados do Senhor, ele levanta um homem que tinha em suas mãos um tinteiro. Se você ler o capítulo 9,
e o versículo de número 3 nos diz assim: e a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha um tinteiro de escrivão à sua cinta, e disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca um sinal na testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Meus queridos, tinha muita gente em pecado, muitos dos judeus haviam se afastado do Senhor, mas havia um remanescente, e a estes o homem vestido de linho passou com este tinteiro, e com este tinteiro ele marca a testa desses homens. Ele traz algo maravilhoso, e eu sei que cada um de nós que está aqui nesta noite tem uma marca de Deus na sua vida. Que marca é essa, irmão Luciano? É aquela marca do dia que você levantou a mão cansada e disse: Senhor, eis-me aqui, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Ali o Espírito do Senhor te marcou, te selou, pastor Alcides, e diz assim: propriedade exclusiva do nosso Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, vamos rapidamente para o capítulo 9 do livro de Daniel, que eu quero trazer resumidamente acerca dessas 70 semanas de Daniel, que é algo tão importante, né? Falar de escatologia nas Assembleias de Deus, e não usar o capítulo 9 de Daniel, não tem como. Capítulo 9, e eu vou pedir que leia todo o texto, está no versículo 24 até o versículo 27. Quem pode, por favor? Até o 27 do capítulo 9 de Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. 25, isso. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém. Queridos, as 70 semanas de Daniel, a gente estuda ela de forma mais detalhada, né, nos seminários teológicos, mas hoje em uma rápida palavra para a igreja, esclarecendo, né, trazendo um gostinho de quero mais àqueles que ainda não cursaram a teologia. É bom que estude. Estudar é muito bom, principalmente
um estudo sobre a pessoa de Deus, é sinal que você quer se aproximar dele, você quer estar mais próximo dele. Aqui o pastor Wellington Macaro leu muito bem sobre essas 70 semanas que estão determinadas sobre o seu povo. É para o povo de Israel essas 70 semanas estabelecidas por Deus. E quando é, irmão Luciano, que começa a contagem? O texto está nos dizendo que a contagem dessas 70 semanas começa com a saída da ordem para restaurar a cidade de Jerusalém. Eu falei do cativeiro aqui, aliás, melhor dizendo, eu falei que Deus levantara Nabucodonosor como juízo, e para Jerusalém, Nabucodonosor leva o povo cativo para a Babilônia. Eles permanecem lá 70 anos, mas no final dos 70 anos, o profeta Daniel, que foi levado ainda muito adolescente para dentro da Babilônia, ele percebendo, que o tempo do fim, estudando as Escrituras e lendo principalmente o livro de Jeremias, no capítulo 25 e versículo 11, ele percebe que o tempo do cativeiro seria de 70 anos, e aquele cativeiro estava próximo do fim. Então ele começa a orar ao Senhor. Esse capítulo 9, ele faz, Daniel fazendo uma confissão, não só dele, mas uma confissão coletiva. Leia em casa depois o capítulo 9 de Daniel. Ele confessa os seus pecados. Ele se inclui como os pecadores do povo de Israel e pede ao Senhor perdão, se humilha perante o Senhor. Depois dessa oração, Deus envia esta revelação das 70 semanas, e ele disse, começa na ordem para restaurar a cidade, o ano aproximado de 449 antes de Cristo, é o ano desta ordem para a restauração da cidade. E interessante isso, queridos, que primeiro feita uma contagem de 7 semanas, essas 7 semanas não são de dias, são semanas de anos. Eu esclareço aos irmãos acerca disso, semanas de anos. Israel conhecia muito bem uma semana de anos, porque de 7 em 7 anos havia uma contagem, principalmente para o plantio, para se cultivar a terra. O 7º ano era o ano de descanso da terra. O cativeiro babilônico se deu justamente por eles não observar essa lei do descanso da terra. E Israel, segundo os teólogos, passou 490 anos sem observar o ano sabático, o ano de descanso da terra. Por isso, queridos, você acha o número de 70 anos sendo o número do cativeiro. Eu sempre digo isso quando estou falando acerca dessa matéria. Eu digo que Deus é fiel até para derramar os seus juízos. Se Israel passou 490 anos sem observar a lei do ano sabático de descanso da terra, se você divide 490 por 7, você vai achar 70 anos. Parece que eu estou vendo Deus dizendo: vocês não observaram o ano sabático, então eu tiro todos vocês desta terra, levo vocês para o cativeiro, e a terra vai ficar deserta aos seus 70 anos. E então, queridos, pós-cativeiro, volta Esdras para reconstruir espiritualmente a nação de Israel. Volta Neemias para edificar os muros de Jerusalém, e volta também Zorobabel com a incumbência de reconstruir o templo em Jerusalém. E é interessante acerca do templo, que por ser um templo menor que o templo construído por Salomão, muitos ali desprezavam a obra de Zorobabel. Muitos diziam que a glória do Senhor não estaria nele. É quando Deus levanta o profeta Ageu com a sua profecia do capítulo 2 e do versículo 9, quando diz: a glória desta última casa
será maior do que a da primeira. O homem restaurado por Deus, ele recebe do Senhor uma bênção tal, aleluia, que o mundo fica perplexo em ver. Toda a restauração que Deus faz é algo maravilhoso, e quem sabe você entrou aqui nesta noite precisando ser restaurado. Esse Deus que pode todas as coisas, Ele está presente aqui para restaurar a sua vida. Aleluia, aleluia. E então, queridos, a ordem saiu. Voltam esses 3 personagens que eu disse a vocês e começam a restauração, começa a contagem das primeiras 7 semanas. E então 7 vezes 7, 49, aproximadamente ali no ano 400 antes de Cristo, se termina a reforma do templo, e essa primeira fase da contagem das 70 semanas, 7 semanas, ainda resta 63 semanas. Depois disso, queridos, vem 62 semanas, versículo de número 25, a se passar. É justamente um período chamado de o silêncio de Deus, período interbíblico, essa folha branca que separa o Antigo do Novo Testamento, vai nos falar desse silêncio de Deus. Silêncio profeticamente falando, Deus não inspirou profecia falada, Deus não inspirou profecia escrita. Por isso os livros deuterocanônicos não são aceitos pelo meio cristão, evangélico, melhor dizendo, protestante, porque foram escritos justamente no período interbíblico, aonde Deus não inspirava profecia. Deus não inspirou, mas nós vimos Deus trabalhar para a chegada do Messias. Nós vimos durante os 400 anos desse intervalo nas profecias que Deus fizera, Deus vem trabalhando, porque Isaías 64 e o versículo 4 diz-nos que desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. A profecia do Antigo Testamento termina-se com o livro de Malaquias, e ele nos diz: mas para vós que temeis o meu nome, capítulo 4, nascerá o sol da justiça, salvação trará debaixo das suas asas, saireis e saltareis como bezerro no cevadouro. Aleluia. A profecia de Deus é: espera, aguarda, porque o sol da justiça virá. Nos 400 anos Deus não inspirou, mas Deus trabalhou, e Ele vem levantando impérios, Ele vem preparando o mundo. É interessante, no ano 330 aproximadamente antes de Cristo, ou seja, dentro do período interbíblico, ergue-se o Império Grego, que tem uma função importantíssima para a chegada do Messias. É dentro do Império Grego que Deus vai preparar a humanidade culturalmente para que o Messias chegasse, para que essas 62 semanas se completassem. E Deus vem, queridos, trabalhando de forma maravilhosa, com Alexandre o Grande, conquistando todo mundo conhecido da época e espalhando a cultura helênica por onde ele chegasse, por onde ele passasse. Então, quem pronunciava nos tempos que Jesus viera, quem falava o grego, tinha acesso a todas as partes do mundo, tinha alguém para traduzi-lo, tinha alguém que o entendia, e essa pessoa, querido, então viajava ao mundo todo, porque todos estavam
dominados pelo Império Grego e pela cultura helênica. Depois deste Império Grego preparando o mundo culturalmente, nós temos em 67 aproximadamente antes de Cristo a ascensão do Império Romano. E, queridos, ergue-se um novo templo, porque nas revoltas que tiveram no período interbíblico, aquele templo construído por Zorobabel foi parcialmente destruído, por que não dizer por completo, mas, queridos, Herodes reconstrói esse templo pouco antes da vinda do Senhor Jesus. Mas, amados, os romanos entraram em Jerusalém por um convite dos próprios judeus para arbitrar uma questão de ordem judaica, e eles entraram depois de Roma estar expandindo as suas fronteiras, são convidados pelos romanos a entrarem em Jerusalém, e uma vez que entraram em Jerusalém, eles permaneceram lá, tornando os judeus agora tributários de Roma. Por isso que quando Jesus veio, os judeus não gostavam dos romanos e muito menos dos cobradores de impostos, porque eles deveriam pagar impostos para Roma, não estavam satisfeitos com essa situação, e também não entenderam, pastor Paulo Leite, a chegada de Jesus, porque eles esperavam, queridos, uma libertação do Império Romano. O romano os oprimiam, Roma os tinham como escravos, como servos, pagadores de impostos. Haja visto no Brasil, nós pagamos muito imposto também, né? Só Jesus para ter misericórdia. Eu fui ontem pagar a segunda parcela do IPVA e fiz confusão querendo pagar da moto também, que eu lembrei que moto é uma parcela única, né? E a do carro, que já era a segunda parcela, está vencendo por esses dias, né? É assim mesmo, os nossos governantes precisam de muito dinheiro, então eles cobram muito. Mas então, queridos, voltando lá para o tempo de Jesus, naquela época, os romanos entraram, dominaram todas as coisas, e os judeus esperavam o Messias nos moldes do Antigo Testamento, como era nos Juízes, né, um Messias libertador. E aí Jesus veio trazer uma libertação muito maior, que é nos libertar de toda a opressão maligna e de toda a obra de Satanás, nos libertar do pecado que nos aprisiona. E você que nos ouve pela internet, Jesus quer fazer uma mudança na sua vida, te libertar dos seus pecados, transformar o seu coração. Essa é a mudança que Jesus veio trazer, e eles não entenderam, porque Jesus fez uma revolução, como disse aqui o pastor Antônio Cândido, uma revolução do amor. Foi sem pegar em armas, apenas amando as pessoas. E nós precisamos amar cada dia mais uns aos outros. Eu disse isso lá em Menezes, quero repetir aqui. A igreja tem que se tornar menos tribunal e mais hospital. Aqui é lugar de tratar as pessoas com amor, de abraçar aquele que chegou caído, cabisbaixo e moribundo, e dizer para ele que há uma Jerusalém esperando ele daqui a pouco. Enquanto estamos aqui, pastor Márcio, é sofrimento, é luta, é angústia, é dificuldade. E o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tu estás sofrendo, aguenta mais um pouco essa provação. Deus tem coisa linda para fazer na sua vida. Suporte esse sofrimento. Não me entregue os pontos, aguente um pouco mais, porque Jerusalém é logo ali.
Jerusalém é logo ali. Oh glória. Caminhemos, queridos. Então Jesus veio. Paulo escreve aos Gálatas capítulo 4 e versículo 4: cumprindo-se a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Os gregos prepararam o mundo culturalmente, os romanos prepararam o mundo politicamente, porque abriram estradas, tornou a vida cotidiana mais segura. Roma, onde dominava, fazia daquele lugar ou implantava naquele lugar a paz romana. Não podia haver revoltas, guerras. Então, politicamente, Roma foi ou a humanidade foi preparada pelo Império Romano para a chegada do Messias. E falando de política, preste atenção, queridos. Esse ano é ano de eleição. Preste bem atenção em quem você vai votar, para depois você não reclamar. Porque se votar mal, dias maus virão, e aí você não pode reclamar, não é isso, Tiniel? Então preste atenção em quem você vota, pesquise. E outra coisa que eu quero dizer, que acontece muito em nosso meio: não venda seu voto, irmão. Isso é pecado. Não dê seu voto a alguém por causa disso, daquilo e daquilo outro. Isso é pecado, irmão. Jogo de interesses. Para com isso. Nós somos crentes, nós somos servos de Deus, nós temos uma ética cristã. Fala Deus, Ele está falando. Nós precisamos ser mais crentes nesses dias finais da igreja na terra. Precisamos ser mais crentes. Aleluia. Meu nome foi indicado ao conselho de ética aqui. No dia eu disse aos pastores: mas eu que não tenho ética, vocês vão me colocar no conselho de ética? E eles disseram: não, irmão, o irmão tem ética sim. E o Senhor tem nos preservado, queridos, porque eu sei que o meu nome está escrito lá. E se a trombeta tocar hoje, eu tenho a plena certeza que eu não volto para a Rua Flamengo, número 26, ali no bairro Leblon, não. Daqui eu vou para a glória com meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos têm essa certeza? Espero o arrebatamento ainda hoje. Pode ser que esse culto não termine. Jesus está para voltar. E a volta dele, irmãos, é dos santos, é iminente. Pode ser a qualquer momento. Aleluia. Corebaixanda. Eu gosto muito de encerrar o culto com a bênção apostólica, mas antes da bênção apostólica, eu gosto de citar Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, irmão Jazrael, que diz assim: em todo tempo sejam alvas suas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Em outra tradução diz: estejam com as vestes preparadas como vestes para a festa. Sabe por quê? A festa vai acontecer, é as bodas do Cordeiro ali na glória. As 62 semanas, queridos, se encerra justamente com a vinda do Messias, ou a retirada do Messias. Quando o Messias é morto, quando o Messias é triturado pelos nossos pecados, encerra-se então 62 semanas. Passaram primeiro 7 semanas e agora mais 62, ou seja, 69 semanas. E conforme a linha de escatologia das Assembleias de Deus, a linha futurista, o relógio de Deus que está aplicado em Israel, essas 70 semanas são para o seu povo e a sua santa cidade. O relógio de Deus paralisa. E aí, queridos, nessa paralisação do relógio de Deus, nós teríamos que bem rapidamente estudar as dispensações,
porque a primeira delas, dispensação da inocência, que é o período antes da queda de Adão, da criação até a queda. Depois vem a dispensação da consciência, que vai desde a queda do homem até Noé, e então começa-se a dispensação do governo humano, que vai de Noé até Abraão, e depois da dispensação do governo humano começa a dispensação patriarcal, justamente de Abraão até a chegada de Moisés, porque em Êxodo 20 vem a dispensação da lei, e na dispensação da lei ela perdura alguns anos, alguns tempos a mais, mas finda-se esta dispensação da lei com a chegada do Messias, que cumpre toda a lei, e então dá-se início à dispensação da graça. O relógio de Deus para na 69ª semana para entrar a dispensação da graça. E aí eu te chamo a atenção para o que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 11, e seremos bem rápido porque o relógio já está nos mandando parar. Capítulo 11 e o versículo de número 25 deste texto: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Queridos, Deus endureceu o coração de Israel, fez entrar a plenitude dos gentios, o tempo dos gentios, e a dispensação da graça. Deus está tratando com os gentios, Deus está recolhendo os gentios e fazendo deles a sua igreja. Por isso é importante ser igreja de Deus, e para se tornar igreja tem que aceitar Jesus como Salvador, tem que entrar pela porta do Evangelho segundo João capítulo 10, quando Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagem. Nesta noite o Supremo Pastor está alimentando o seu rebanho com a sua palavra. Recebe de Deus nesta noite alimento espiritual fresquinho do céu para as nossas vidas. Aleluia! Aleluia! Começa-se a dispensação da graça, Deus tratando com os gentios. Aleluia! Quase 2000 anos que essa dispensação perdura, porque se Cristo foi crucificado no ano 33 da era cristã, 2033 dar-se-á 2000 anos que Jesus veio e cumpriu todas as coisas. Mas lá na carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, e eu já estou encerrando, capítulo de número 4, e o versículo de número 16, a partir do 13, mas vamos ler o 16 para ganharmos tempo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo, e a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Pode ser que nesse exato momento Jesus está chamando os mortos à ressurreição e nós não sabemos. Pode ser que desde Abraão, desde Adão, está ressurgindo dentre os mortos agora, porque daqui a pouco vai acontecer isso aqui, ó, versículo 17, depois nós, Paulo queria estar junto desses, né? Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares,
e assim estaremos para sempre com o Senhor. O arrebatamento da igreja é algo iminente. Aquele que há de vir, virá e não tardará. Paulo escreve aí, versículo 18: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Está chorando porque se você tem um Deus que cuida de você. Lindo esse hino, né? Chora, mas chora na presença do Senhor. Na presença do Senhor vale a pena derramar lágrima, porque Apocalipse nos diz: Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. Araca. Glória a Deus. Eu já quero devolver o microfone. Aleluia. Então iremos para a glória com o Senhor. A vinda de Jesus é dividida em duas fases. Na primeira, Ele não vem a essa terra, apenas arrebata os salvos. Arrebatamento é arrancar com força. Vai glorificando e prestando atenção no que Deus está falando. Vamos para a glória. Na terra começa a grande tribulação, dividida em dois períodos, 3 anos e meio. O anticristo vem, e o anticristo só assume, pastor Alcides, depois que a igreja for tirada. Então enquanto estamos aqui, ele não vai assumir, ainda que o mundo está um colapso, ainda que o mundo caminha para o apocalipse, mas eu e você está aqui pregando: aceita Jesus logo, deixa Jesus entrar na sua vida, porque o arrebatamento vai acontecer. E nós queremos que você também seja participante dele. Suba para a eterna glória conosco. Não queira ficar nesta terra, porque a primeira fase da tribulação é muito boa. O anticristo vem como solucionador de problemas, e por isso eu quero ficar com uma palavra do pastor Zé Wellington, lá da década de 80 ainda, quando ele dizia assim: política e igreja é igual água e óleo, não se mistura. Eu sei que Deus chama os nossos irmãos para atuarem na política, pode chamar, mas eles vão nos representar lá. Precisam ser crentes transformados, para não chegar lá e dar escândalo, viu? Precisa ser crente cheio do Espírito Santo, para enfrentar aqueles homens lá cara a cara e falar: Jesus Cristo é o Senhor, inclusive dessa casa aqui de legislação. É preciso ter coragem, queridos, e Deus levanta os seus servos para estar lá. Mas eu quero crer que os ministros aqui são mais ilustres, os crentes aqui são mais ilustres. Sabe por quê, querido? Você é embaixador de Deus nesta terra, embaixador do reino de Deus. Então não sei se vale a pena candidatar nesses padrões humanos aí, nesses status humanos que a política muitas vezes dá. É preferível permanecer sempre embaixador do reino dos céus nesta terra. Estou vendo muitos aí renunciarem até pastorado para se envolver. Estão se rebaixando, pastor Irineu. Porque ser ministros do Senhor Jesus é muito melhor. Servir a Ele é muito melhor. E o anticristo é um ser político, viu, queridos, que vai assumir, na verdade, como solucionador de problemas. Até aliança vai fazer com Israel. Mas na metade da última semana de anos, a semana da grande tribulação, após o arrebatamento, o relógio de Deus volta a ser contado. Essa última semana, disse a vocês que parou na 69ª semana, a 70ª dar-se-á início quando a igreja for tirada desta terra. E então começa a grande tribulação, ou a tribulação, melhor dizendo, período tribulacional.
3 anos e meio de paz. Mas na metade da semana, o anticristo vai quebrar a aliança com Israel, vai perseguir Israel de uma forma terrível. E por que não dizer, perseguir aqueles que não receberam a marca do anticristo? Será um tempo de muita dificuldade, mas a igreja está onde? Nas bodas do Cordeiro. A igreja está onde? Está desfrutando daqueles 7 anos maravilhosos, ceando, aleluia. E quando subirmos, não vamos direto às bodas, primeiro passamos pelo tribunal de Cristo, e esse tribunal não é de condenação, é tribunal de galardão. Você vai ser recompensado por tudo aquilo que fizestes aqui na terra, aleluia. Faça a obra de Deus com toda a dedicação. Não faça a obra de Deus para ser visto por fulano ou por ciclano, não. Faça para ser visto pelo dono da obra, porque Ele vai julgar a intenção de cada obra que você fez. Está lá em Coríntios, né? Capítulo 3, obras de pedras preciosas, né? Ouro, prata e pedras preciosas. Essa vai receber um galardão. Mas a obra que é madeira, feno e palha, essa aí queima e o sujeito é salvo, mas não recebe galardão. Tem muita gente fazendo essas obras aí, feno, madeira e palha. Que tipo de obra temos feito para Deus? O relógio já nos manda parar, queridos. Então eu fico aqui nas 70 semanas de Daniel, porque depois, no final da grande tribulação, o Senhor Jesus vem agora de forma literal. E se tivesse mais tempo, estaríamos falando acerca do Armagedon, aquela batalha, falando acerca do reino de 1000 anos de Cristo, falando acerca da batalha de Gog e Magog, do juízo do grande trono branco e depois da eternidade com Deus. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.